Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa Rádio Luna Cali, para todo mundo que está conectado aí com os nossos assuntos que a gente considera interessantes para essa atmosfera, para esse grupo, para essa constelação. Hoje nós vamos falar sobre assuntos que são assim, eh, extremamente interessantes na minha percepção e que complementa muito o que hoje a gente chama de um despertar para a própria consciência e, unindo não só o espiritual como o corpo também, porque nós estamos encarnados em corpos humanos, e o corpo humano ele é uma ciência, assim, por si só, essa parte orgânica que influencia muito o espiritual e o espiritual influencia o orgânico também. E é lógico que eu teria uma pessoa muito boa nesse assunto, que é a Mari. A Mari é minha amiga, a Mari é minha sócia, a Mari é parceira de outras encarnações. Que mais, Mari? Parceira de contar histórias, experiências. É, ué, de repente a gente foi bruxa em outras vidas, a gente nem A gente não lembra. lembra. Mas a Mari, ela é uma das fundadoras da Sociedade do Tarô. A Mari, ela também trabalha lá na Lunacali. Sem a administração da Mari, a Lunacari não existiria. Essa é a grande verdade. Tudo que vocês veem que funciona da loja, das encomendas, dos envios, tudo tem a assinatura da Mari. As cartinhas que o pessoal recebe, tudo funciona com você, né, Mari? Impressionante, Eu encabeço ali essa parte, né? Olá a né? todos da Luna Cali. Sou a Mari. Como a Andresa falou, somos sócia, amiga, companheira de vida, vamos colocar assim também, né? Porque a gente conversa sobre muita coisa, muita experiência, muitas é, é, coisas do dia a dia, né? Principalmente da parte tanto espiritual, energética e também fisiológica. Como ela falou também, sou ali uma parte da cabeça da Ana Kali na loja, fazendo os envios dos baralhos, preparando tudo delicadamente. E é um prazer estar aqui com você, Andresa, para a gente fazer esse podcast com esse assunto tão legal e importante e gostoso que eu gosto de falar. É claro, né, uma taurina, não tem como essa mulher não ter o dom da cura, né. E a gente vai falar hoje sobre Reiki, sobre massagem e como o corpo ele guarda, essas memórias que, quando a gente trabalha o orgânico e o espiritual, quando a gente alinha os 2, a gente vê que a gente fica nessa trajetória de uma forma mais coerente, né, Mari. Então, explica, assim, mais ou menos pra gente, né, de uma forma que todo mundo vai entender, né, o que que seria o reiki? Certo. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar, se já conhecem ou não, mas o Reiki, ele é uma energia universal. Ele não tem necessariamente a ver com religião. Ele não tem religião, uma religião concreta. Ele, vamos colocar como algo universal, porque é uma energia do universo. E qualquer pessoa pode aprender, qualquer pessoa pode receber, qualquer pessoa pode compreender o Reiki, desde que queira. Ele é de fácil entendimento, ele é uma técnica que você usa justamente para alinhar chakras, para limpar suas energias, para equilibrar o seu corpo com a sua mente, com o seu lado espiritual e físico também. Então, o Reiki, ele nada mais é do que uma energia de cura universal. Não significa que você necessariamente vá curar, por exemplo, uma doença, mas você pode amenizar os sintomas daquela doença, tanto emocionalmente, energeticamente e também fisiologicamente, né, no seu corpo físico, você sente esse alívio. Então, o Reiki, Uhum. ele é muito utilizado, por exemplo, para ansiedades, dores em geral, principalmente dores de cabeça,
crises de pânico. Então, se uma pessoa ela aprende o Reiki, ela pode aplicar tanto nela, ela pode aplicar no ambiente onde ela está, ela pode aplicar na comida que ela come, ela pode aplicar no bichinho que ela tem, nas plantas, em qualquer lugar. O Reiki, ele é sempre bem-vindo. Ele cativa de uma forma sutil, que parece que não está fazendo efeito, mas aos poucos você sente a diferença. Ele é uma energia que te abraça. Se eu for definir alguma coisa assim, ele é uma energia que te abraça. E Uhum. cada pessoa tem a sua percepção de sentir o reiki em si. Tem gente que sente aquele calor gostosinho, tem gente que sente aquele formigamento diferente, tem pessoas que sentem como se fosse um choque elétrico, mas não de uma forma ruim. Tem gente que sente uma brisa suave. É muito da percepção de cada pessoa. Cada pessoa tem uma experiência diferente, uma experiência nova com o reiki. E o intuito dele é justamente acalmar, acalmar e equilibrar, principalmente em um atendimento de qualquer que seja, massagem, acupuntura, tarô, às vezes só mesmo num banho mesmo, vai tomar um banho na sua casa, você consegue aplicar o reiki e você sente aquilo realmente tirando toda aquela energia pesada e indo embora ralo abaixo. Então, na minha percepção, se todo mundo um dia pudesse sentir o reiki, experienciar ou aprender, seria muito benéfico para si próprio, porque o reiki Uhum. ele tem o intuito de primeiro curar você. Numa iniciação de reiki, você passa por 21 dias de, vamos colocar assim, de purificação, que é uma Uhum. autolimpeza. Você passa 21 dias aplicando somente em você, em mais ninguém, em mais nada, somente em você. Porque você precisa alinhar você com você mesmo, entender e tirar de dentro de você aquilo que está preso. É como se realmente fosse uma limpeza para preparar o seu corpo para realmente você poder compartilhar isso com outras pessoas. Que é aquele intuito. Como é que eu vou ajudar alguém se eu não estou bem, né? Então o reiki ele Uhum. faz esse alinhamento. Ele limpa você, ele energiza você para que você possa contribuir com ele mais para frente para as pessoas. Uhum. E, assim, de uma forma didática, quem nunca ouviu falar em reiki não sabe o que que é isso. O que que é essa técnica? Você usa a palma da mão, você encosta na pessoa? Como é que funciona, assim, por exemplo, você vai fazer alguém chega até o terapeuta e é a primeira vez dele que vai passar por esse tipo de terapia. Como é essa técnica? Só para as pessoas conseguirem visualizar, aqueles Claro, que não conhecem. claro. Quando a gente vai fazer um atendimento de reiki, a pessoa não conhece, mas ela já ouviu falar, sentiu interesse, você tem duas opções. Ou fazer na maca, ou fazer sentado, mas geralmente na maca é mais tranquilo, que a pessoa fica mais relaxada. A gente nunca encosta as mãos na pessoa, por ser, Uhum, querendo ou não, antiético e também tem gente que não gosta do toque. Então ele é uma uhum, energia que não, independente de onde você esteja, a distância que você esteja, você consegue aplicar tranquilamente. A pessoa ela deita na maca, você na posição das suas mãos, ela fica como se fosse aquele formato de conchinha, sabe? Uma uhum, conchinha. E você inicia com alguns símbolos, né? Esses símbolos você aprende e você é iniciado com esses símbolos quando você vai fazer o curso de Reiki. uhum, Você recebe esses símbolos, e esses símbolos nada mais são do que portais para você se conectar com essa energia universal para poder passar isso mais tranquilamente para a pessoa. No, no Reiki, no atendimento, a gente trabalha nos chakras. E a gente faz uma fichinha de anamnese com a pessoa, pergunta o que te trouxe até aqui, o que você está sentindo, por que você procura o reiki, para a gente ter um entendimento de como a gente vai seguir com aquela sessão de reiki para a pessoa. Dependendo da pessoa, do que ela precisa, o atendimento pode durar até aí uns 20 minutos, mas o mínimo, assim, ele é muito tranquilo, é muito rápido, sutil e acontece de forma muito, assim, rápida. uhum. Ele vai uns 5 minutos, para você, para Uhum. você ver o quão sutil é e o quão gostoso é. E
cada pessoa tem a sua sensação diferente, né? A sua sensibilidade diferente. Como eu falei, cada pessoa vai sentir de uma forma. Mas a gente faz a iniciação, né? Não precisa de um monte de coisa, não precisa de cristais, nem nada assim. Tem gente que gosta, pode colocar, não tem Uhum, problema nenhum. Mas se for só você e suas mãos, você já consegue ali ajudar aquela pessoa. Ela vai ficar deitadinha na maca, você faz posição de mãos, você mantém uma distância e você pode ir trabalhando nos chakras, equilibrando cada chakra, aplicando os símbolos que é aprendido no Reiki. uhum. É, eu percebo que eu sei que minha avó, ela bem, a minha além da dona Vilma ser uma bela de uma bruxona, ela também, aplica reiki, ela benze também, né, que são várias formas da gente trabalhar esse realinhamento, né, Sim, depende sim. da cultura, né, Mari, é cultura. Tem gente que faz benzimento, tem gente que dá o passe energético igual, se faz em centro espírita Isso. kardecista, né, tem o que a gente chama de descarrego, né, que pode ser usado com planta ou somente realmente como se fosse um benzimento na Umbanda, tem essa forma também. Tem. Eh, então são várias formas de você fazer essa remoção da interferência, sabe. Eu percebo que o reiki ele é isso, é como se você limpasse as interferências para aquele corpo energético e orgânico também ele poder se realinhar, porque quando você pratica o reiki, tem várias coisas que no corpo mesmo, o orgânico, ele se alinha. Se Tipo alinha assim, bastante. o nervo vago ele relaxa, né, o neocórtex ele começa a desacelerar, porque a pessoa tá se permitindo receber. Então, naturalmente, isso vai acontecer, né. Aquele sistema límbico, ele abre memórias emocionais escondidas, né. Tem gente que se emociona quando você aplica o reiki? Nossa, tem. Tem gente que deita na maca e quando eu Uhum, inicio com o reiki, na minha percepção, o que eu sinto é como se tivesse uma pressão na minha mão, ou ela empurra para eu aplicar mais profundamente na pessoa onde ela precisa, ou no caso ela me puxa, né? Ou ela me empurra, tipo, um pouquinho mais, para afastar um pouquinho mais, né? Essa é a minha percepção. E esquentar. uhum, É, dependendo, tem algumas pessoas que elas ou choram, porque tá equilibrando, tá tirando de fora, tá tirando pra fora, né, o que tava preso, o que tava uhum. contido ali. Ou ela dá risada. Uma risada assim Sério? Risada? risada. Ela simplesmente começa a rir, mas ela fala: "Eu não sei porque que eu tô rindo, mas eu tô rindo". E eu entendo que Olha. é uma forma do corpo de reagir àquilo que Sim. ela tá guardando. É uma forma de ela tirar pra fora o que ela tá guardando há muito tempo. E sai em formato de riso, sai em formato de choro. Tem gente que fica muito alegre, tem gente que fica mais contida. É o que o seu Aham. corpo precisa alinhar. O Reiki ele faz isso. Ele dá a forma que o seu corpo precisa se manter equilibrado ali. Então, como eu falei, tem gente que ri, tem gente que chora, tem gente que fala que tá com vontade de dançar, que tá com vontade de cantar, tem gente que dá um sono. A Olha. maioria das pessoas sente o sono. Aí fala, mas por que que eu estou com sono? Eu falo, porque o seu corpo estava precisando desse momento, desse estado, esse estado de relaxamento profundo. Porque às vezes a Aham. mente está acelerada, o, os seus pensamentos estão em excessos, a sua carga de rotina, pressão, faz com que você não entenda esse estado. Mas o seu corpo estava precisando disso. Então ele funciona dessa forma também. Nossa, bem, eu nunca escutei, essa experiência das pessoas rindo, né. É engraçado como é que o corpo reage. Nossa, que engraçado. Porque, É, assim, eu comecei a tomar consciência dessa questão do corpo não tem muito tempo. Eu por ser da área de saúde também, né, profissionalmente há muitos anos atrás, eu já parei de trabalhar com isso, mas é a minha formação, eu é óbvio que eu sei que, por exemplo, né, a gente sempre conversa isso tanto na Sociedade do Tarô quanto na Luna Cali, porque isso é uma consciência que as pessoas precisam finalmente entender e tornar disso um hábito. O cuidado com a saúde do corpo orgânico, do corpo, da matéria, ele influencia demais o seu campo espiritual, o seu corpo espiritual. Isso não tem como separar. Por exemplo, se você
come mal, se você dorme mal, se você se nutre, né, que seja de entretenimento, né, de qualquer coisa, naturalmente o espiritual vai estar alinhado com o corpo orgânico. Então se te falta vitaminas, naturalmente o seu corpo vai ficar depreciado, né, vai depreciar, aí vem Uhum. os pensamentos, as emoções e isso tudo vai gerando um campo eletromagnético, né, que é a sua própria vibração. Só que a consciência corporal é algo que eu tomei para minha vida tem pouco tempo. Tem uns movimentos até de yoga que você faz, a respiração eu sempre entendi a importância dela, Não, ela é muito ponto. importante, sim. Ela é extremamente importante, as pessoas não valorizam, porque é de graça, né, Mari? Se a É. gente vendesse um kit respiração por R$ 300, as pessoas iam amar Elas e iam todas falar, elas vão e pensar todas assim, elas vou estariam fazer. respirando. Isso, Exatamente. exatamente. Mas como é de graça, ninguém faz. Mas é assim, é um remédio, respirar é um remédio. A gente viu isso com o covid, né, Mari? Que Nossa, que onde todo mundo mais valorizou, né? O ato de respirar, a respiração em si. A gente a só dá valor respiração quando a gente sim. perde, né? Que loucura. Exato. Por isso que a gente está encarnado, que a gente Exatamente. precisa aprender assim, na dor. E aí, tem movimentos que a gente faz de posições que realmente ativam memórias. E, quando eu comecei a fazer essas posições, eu percebi o quanto o meu corpo físico guarda ainda memórias. Tem posições que, por exemplo, que eu faço, que são mais contraídas, como se você tivesse encolhidinho, assim, como se você estivesse dentro de um útero. Sabe quando a gente chora muito, a gente se encolhe na cama? Sim. E eu percebi que eu parecia que eu voltava às memórias onde eu ficava encolhidinha, até encolhidinha emocionalmente, sabe. Aham. E o corpo ele guarda, então se a gente puder, né, cuidar disso ter a prática, tanto do cuidado energético, que pode ser esse reiki, né, tirando as interferências para você se autocurar também, se realinhar de uma forma integral, né, também o físico, que eu digo nas posições e no toque, porque o reiki, não necessariamente você precisa estar presente para você recebê-lo, né. Não, você pode fazer à distância. Então, por exemplo, tem uma pessoa, eu tô aqui no Brasil, você tá aí nos Estados Unidos. Você fala, Mari, não tô legal emocionalmente, não sei o que tá acontecendo, eu preciso de alguma coisa e eu tenho reiki. Eu consigo enviar para você à distância, porque ele quebra esse espaço-tempo e Uhum. abre como se fosse essa lacuna para poder o reiki estar presente em você. Você só precisa aceitar. Porque é aquela questão, o reiki é uma energia inteligente, a espiritualidade é inteligente. Então ele sabe o momento certo de agir. Mesmo que você fale, eu preciso do reiki, mas eu não necessito agora, mas você quer, vai chegar em você de qualquer maneira. A gente Ah. consegue fazer a distância, porque tem símbolos que permitem a gente fazer dessa forma, né? Quebrando Uhum. esse espaço-tempo para poder acessar você. Agora, se por exemplo, tem alguém, vamos colocar assim, uma família, e alguém da família vê que um parente está precisando, mas aquele parente não quer, ele não acredita, não gosta. Mas ela pede pra gente enviar reiki pra ele. A gente pode enviar reiki tranquilamente, porque em algum momento aquela pessoa vai baixar a guarda. Em algum momento aquela pessoa vai estar energeticamente mais suscetível a receber o Uhum, reiki. Então, a partir do momento que ela baixar a guarda, ela vai sentir aquele reiki. Ela pode uhum, sentir, por exemplo, acalmando mais, ela tendo mais expansão da consciência, onde ela começa a se questionar, onde ela começa a se uhum. questionar sobre as coisas, mas não de uma forma ruim, de uma forma boa. E ela começa a se abrir um pouco mais para tentar entender o que acontece com ela e o que ela pode ter como ajuda. Então, o reiki ele pode ser enviado à distância, seja quantas forem, desde onde for, Nossa, ele consegue uhum. acessar tranquilamente. A casa da pessoa, ela consegue acessar a pessoa em si, ela consegue acessar o que tem na casa, porque a gente pode acrescentar com a técnica da apometria também.
Então, o reiki, ele É. complementa com tudo. E ele acessa tudo. Então, Uhum. quando eu falo sobre o reiki, eu falo, gente, quando uma pessoa ela vai aprender o reiki, ela vai ter duas percepções. Ela vai se entender como ela antes do reiki e ela depois do reiki. Porque ele muda a vida. Uhum. Ele muda a sua forma de ver a vida, ele muda a sua forma de pensar, ele muda a sua forma de raciocinar, ele muda a sua forma de entender o seu corpo, a sua mente. É uma ferramenta que você mesmo tem para você se ajudar e ajudar o próximo. Então é algo assim, Uhum. não precisa de muita coisa, você não precisa tomar um remédio para se conectar, você não precisa tomar como falo, um alucinógeno para você se conectar, você não precisa fazer grandes coisas, você só precisa estar concentrado e fazer aquilo fluir naturalmente. Então, Uhum. existem duas formas de você ver isso. É você antes e você depois. E mesmo que a pessoa fale, ah, eu não acredito nisso, em algum momento ela vai ter essa consciência. Porque sempre acontece. A gente sempre acaba tendo esse despertar. E isso é interessante. Porque o reiki ele tá ali justamente para dar esse ajuda, esse empurrãozinho, sabe? Ele é aquele Um amigo que. empurrãozinho. Ele é aquele amigo que vai bater nas costas e fala, vai lá, você consegue. É isso mesmo. E a diferença, por exemplo, o reiki, como você falou, ele é uma condução energética, você não encosta na pessoa. Agora, trabalhando a massagem, porque eu sei que você também faz, Sim, eh, além de trabalhar as tensões, né, e seja lá qual o objetivo que a pessoa está fazendo aquela massagem, pode até não ser uma tensão, mas um relaxamento, qualquer coisa do tipo, uhum, a condução, né, da mão é óbvio que ali você tem uma troca, né, do toque que é um pouco mais íntimo, tem que ter uma permissão, sim. mas você sente que no toque ele limpa tanto quanto, por exemplo, um reiki quando ele é bem intencionado? Sim. O que acontece também, que né, em algumas pessoas, quando eu estou dando aula, eu falo muito sobre o reiki para os meus alunos. Não numa forma de vender, mas uma forma deles conhecerem, para eles verem que existe essa ferramenta também, que ela é muito útil, primeiro para a pessoa em si, né, para quem está aprendendo e quem vai aplicar a massagem. Porque eu falo que o reiki você consegue conectar e desconectar com a pessoa. Tem símbolo que você Uhum, consegue conectar e desconectar. Então, por exemplo, você fez um atendimento, qualquer coisa, a pessoa não estava com a energia muito legal, você consegue se desconectar daquela energia para não ficar com você, certo? E também para a uhum, pessoa não ficar com a sua energia. Aí eu falo para os meus alunos que, independente de como for a massagem, você vai fazer uma massagem relaxante, você vai fazer uma drenagem, você vai fazer uma, sei lá, uma esfoliação, você vai fazer é, uma limpeza facial, você vai fazer uma reflexologia podal, não importa. Antes de você tocar na pessoa, no corpo dela, você toca no corpo energético. Você já está entrando no campo energético da pessoa. Então, primeiro você pede permissão, e não precisa pedir permissão necessariamente para a pessoa ali, uhum, mas você pode pedir sim. mentalmente para o espírito dela permitir com que você entre no campo vibracional dela. Nisso, você já tá naquele universo que é aquela pessoa, porque ela é um universo à parte. Então acontece muitas coisas ali. Você vai entrar naquele universo. Você vai sentir coisas, você vai perceber coisas, e não é para se assustar. Quando a gente tem o reiki em si, mesmo que você não tenha a intenção de aplicar, se aquela pessoa precisa, vai automaticamente. Você sente o seu corpo liberando essa energia para tratar aquela pessoa. E Hum, no toque da massagem, quando a gente está tocando no corpo da pessoa, fazendo a massagem, tem pontos que você sente a sua mão às vezes esquentar mais, você sente a uhum, vibração, né, energética naquele ponto, naquela parte do corpo ser um pouco mais forte, ou seja, ela necessita daquele alinhamento naquele chakra, por exemplo. Então, mesmo que você não tenha a intenção, o seu corpo ele é inteligente, você tem essa ferramenta, vai passar, vai transmitir. E é onde a pessoa ela relaxa mais, né? Porque tem a uhum, pessoa que ela é massoterapeuta e não é reikiana. Funciona com toda uhum. certeza. A massagem é incrível, maravilhosa. Quando você tem essa pitadinha do reiki, o negócio fica diferenciado, sabe? A pessoa É, sente uma coisa diferente. Ela relaxa profundamente. Porque você não está trabalhando só em tirar a tensão dela, as dores, alguma carga emocional, ou dando relaxamento profundo só no físico. Você está fazendo isso energeticamente e espiritualmente também.
Uhum, Eu eu percebo demais isso, porque eu vou te falar uma coisa, Andresa, engraçado que eu faço tanto estudo espiritual, já passei por algumas religiões e tal, e, eu tô aí no eterno estado de expansão, de acordar e tal. Mas assim, Mari, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muita dificuldade em abraçar. Eu recebo você quer me assim, desfazer, é me abraçar em público. Sério? Sério, isso me desconcerta Uai. demais, demais, demais. Sério. E aí, depois que eu sempre achei isso muito estranho meu, por mais que eu sempre falasse em terapia e tal, né, eu sempre percebi isso muito esquisito em mim. Uhum. E aí, quando eu comecei a fazer massagem, né, eu percebi que eu tenho conseguido lidar melhor com o abraço. E tem pontos da massagem que tocam, assim, em mim, que parece que é muito mais do que um alívio muscular, assim, é um alívio É o alívio da da alma. alma mesmo. Porque o músculo ele guarda algumas, tensões que são memórias, né. Ele Por exemplo, eu guarda tenho traumas, né? isso, guarda mesmo. E eu percebo que, por exemplo, quando eu tenho muita tensão nos ombros aqui, puxando para o pescoço, tanto é que o Uhum. meu ombro, às vezes, ele fica um pouco levantado. E quando a massagista, ela vai ali naquele ponto, eu já fiz esse experimento, eu começo a puxar memórias ou então querer pensar na em situações que me remetem àquele estresse. Tem memória e ativa para você poder realmente diluir, como se fosse um nozinho, é impressionante. É, na massagem a gente, né, tem a parte da musculatura e quando a gente sente esse nozinho, é o músculo que ele está contraturado. E ele pode contraturar de várias formas, né? Pode ser o Uhum, estresse, pode ser uma noite mal dormida, pode ser uma carga de trabalho muito pesada, pode ser é, fazer movimento braçal também muito pesado. E então acaba causando essa contratura muscular. Mas também pode ser causa emocional. A pessoa que ela está passando por uma constante carga ou pressão, seja onde for, em casa, no trabalho, ela reflete isso no corpo, no físico. Você consegue ver a pessoa, ela tem o ombro mais tensionado, ela é mais contida. O ombro dela, ao mesmo tempo que é tensionado, é caído. Os braços são mais para baixo, a mão dela também tensiona, os dedos, tudo fica tensionado. E na massagem, uhum. conforme a gente vai trabalhando para desfazer essa tensão, não é só no físico que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando realmente naquilo que está causando aquele trauma para a pessoa, naquilo que causou toda essa tensão. E realmente pode acontecer de trazer essa percepção de tipo, eu entendi o porquê que eu tô tenso, foi por conta daquele dia, foi por causa daquela conversa. A pessoa disse isso e isso, meu corpo tensionou. Você começa a trazer essa consciência para a pessoa, para ela perceber o que causa realmente essa tensão, o que essa dor, esse incômodo, ele tem uma raiz, ele tem uma coisa mais profunda ali. Trabalhando na massagem, a gente traz essa percepção para a pessoa entender que quando ela estiver passando por uma situação parecida, ela saber como sair dessa. Ela, É, ela é isso entender aí. que não precisa somatizar aquilo para o corpo, trazer aquilo para o corpo, porque senão condensa mais aquilo e pode ser pior no futuro para ela. Uhum. É, porque, por exemplo, essas posições que eu tenho feito tô falando da minha experiência, porque eu tô vendo a mudança, eu tô realmente vivendo a mudança. Porque quando eu faço algumas posições de respiração, eu não pratico, assim, o ioga em si, né, com aquela disciplina e tal, tal, mas eu faço posições e respirações. Hoje, praticando mais essas respirações e algumas posições, quando eu vou para massagem, a massagista mesmo, que eu já passo com ela há um tempo, ela mesmo fala: "Nossa, você tá bem melhor. O que que você tá fazendo? Você tá fazendo massagem em outro lugar também?" Ela pergunta. E eu falo: "Não, não tô, é porque eu tô fazendo respiração, que eu tô fazendo tal coisa". Aí eh ela mesma fala, "Isso tá melhorando demais", porque eu tinha uns nozinhos bem aqui nesse músculo que eu escutava até o barulho do nó quando ela passava Sei, o dedo. sei. É no trapézio?
Isso, Aham. nossa, é um negócio, assim, que eu ficava assustada e ela ia para desfazer numa boa vontade, assim, sabe, que dói, Dói, infelizmente. Só que, dói muito. quando eu tô como eu tô fazendo essas respirações, aí vai diminuindo, sabe. E é aqui, é nos pés, e aí quando você toma essa consciência de que: "Nossa, se eu tô com dor aqui, talvez essa emoção seja por causa disso, disso, disso". Aí eu me auto observo e eu vejo, faz total sentido, total. Nos pés também eu tenho, nossa, muitas, dores e tal, e aí eu percebo que, assim, se eu pudesse, né, eu, Andresa, eu trabalharia só com coisas espirituais, não conviveria com situações materiais, não faço questão de dinheiro, não faço nada disso. Então, para mim, para eu me aterrar realmente, né, "Ó, estou encarnada, você precisa trabalhar com dinheiro, você precisa fazer, né, porque isso faz parte da evolução", Sim, você eu precisa passar por sinto essas experiências mundanas, vamos colocar assim, né? mundanas. Eu tenho uma dor nos pés nesse aterramento que é impressionante, impressionante. Então, como eu tenho feito, por exemplo, mais, há um tempo já, né, tipo assim, uma educação financeira, tomando mais consciência que as experiências materiais são também evolução para o meu espírito, quando eu faço massagem nos pés, dói muito menos. Dói muito menos, exatamente, porque você tomou consciência daquilo. Você toma consciência do que realmente o seu corpo, como o seu corpo reage a certas situações. Quando você toma essa consciência, você cria essa inteligência fisiológica, né, no seu Uhum. corpo É. dele ter outras reações. E você trabalhando, fazendo massagem, fazendo a respiração, você consegue trazer uma forma diferente para o seu próprio corpo. Então, até mesmo a sua postura muda, a sua forma de se portar em público, a sua forma de andar, a sua forma de falar, a sua forma de respirar. Tudo isso Uhum. influencia e muda no seu corpo a partir do momento que você toma consciência da tensão que estava sendo causada ali. E Exato, aí, é. e libera tudo isso, você consegue se concentrar em outras coisas. Isso, essa é a questão. Você libera, aí você começa a tomar consciência e você vai exatamente isso, você vai dando atenção às outras coisas. E também quando você escolhe, né, porque assim, você chega, por exemplo, um terapeuta que faz reiki ou uma massagem que tem essa intenção mesmo, eh, você fez uma escolha ou porque você tá sentindo muita dor, ou porque você já tentou várias coisas e agora você vai fazer mais uma tentativa, né, de se limpar energeticamente, limpar seu corpo, que seja, né, ou então é simplesmente pelo autocuidado. Independente da intenção que você for cair nessas terapias, eu acho que o você se permitir esse cuidado, porque você sente que você precisa, para você se sentir melhor habitando esse corpo que você habita, sabe, não só o corpo físico, mas o corpo energético, eu acho que esse autocuidado, esse amor próprio, ele também começa a decisão de ir para essas terapias também já começa a mudar esse campo energético da pessoa, né, Mari, você acha isso também? Acho sim. Quando uma pessoa ela vem, ela já vem com uma intenção. Ou seja, como você falou, ou seja, uma intenção para realmente relaxar, ou seja, para tirar aquela tensão que veio de alguma forma pelo trabalho, pela família, pelo dia a dia, ou realmente essa percepção de autocuidado. Eu preciso tirar um tempo para mim. Eu Aham. preciso tirar esse momento para alinhar o meu corpo com a minha mente, com os meus objetivos. Então, você faz justamente esse autocuidado. Quando uma pessoa ela vem com esse intuito, você já sabe que ela está pronta para compreender certas coisas a partir dali. A primeira sessão é justamente para ela conhecer, para ela entender, para ela sentir. A segunda sessão é para ela reafirmar que aquilo ali realmente é uma coisa que está abrindo caminhos para ela, que está fazendo com que o corpo dela reaja de forma diferente, que ela tome atitudes diferentes. E a terceira sessão é justamente para ela falar assim, não, daqui para frente sou eu, não é mais ninguém, sou É. eu. Justamente por esse autocuidado, por esse amor, por valorizar a, 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 a si próprio. Porque o amor Aham. próprio começa quando você começa a dar atenção nos pequenos detalhes. Realmente aquela dor que está te incomodando há tempos. Aquela dor que está te atrapalhando no trabalho, no seu Uhum. desenvolvimento na família, nos estudos.
Quando você começa a dar atenção para aquela dor, você começa a entender ela mais profundamente, você começa a trabalhar naquela raiz e tirar Uhum. aquele ponto em si, você começa a abrir seus olhos para outras coisas e a vida fica mais fluida. Eu falo que se todo mundo no mundo pudesse fazer pelo menos uma vez massagem, uma vez na semana, o mundo seria outro. Seria, Mari. Seria demais, O seria mundo seria demais. assim, realmente seria uma paz e amor. Aliás, eu acho que a massagem ela deveria, estar no sistema público de saúde. Ah, sim, eu acho que encaixaria. Inclusive, o reiki ele é aceito pela OMS agora. Ele Hum. pode ser, e alguns hospitais aqui no Brasil já tem o reiki incluído, para pessoas que conhecem e que aceitam reiki, seja ela tá fazendo algum tratamento ou tá passando, Uhum, querendo ou não, por algum estágio, né, final, algo assim, uhum, e ela conheça o reiki, ela pode receber uma sessão de reiki, tranquilamente. Eu uhum. achei, quando eu vi isso, eu achei incrível. Porque eu falei, caramba, realmente tá acontecendo. As pessoas estão tendo mais essa percepção de que não é uma coisa esquisita, de que não é uma coisa ruim, porque não existe reiki ruim ou reiki do mal. Existe o reiki. E Claro. qualquer pessoa pode receber. E ter isso nos hospitais já ajuda muito, porque a gente sabe que a Uhum. vibração do hospital, o lugar hospital, ele tem uma energia ali mais Tem. pesada, mais tensa. Uhum. E isso também causa reações no corpo. E ter pessoas lá dentro que consigam aplicar o reiki, nossa, isso é maravilhoso demais. Demais, e eu acho que, deveria ter um profissional, uma equipe de profissionais, tanto de reiki quanto de massagem, para os profissionais que trabalham no hospital, tá. Com certeza, com certeza. Porque Eu às acho que eles são os que mais vezes precisam, tadinhos. porque assim, eu vou te falar, eu que trabalhei em emergência, tinha vezes que o nosso corpo solta tanta adrenalina que você fica tensa a um tanto que você não consegue, você tá com vontade de fazer xixi, eu mulher, sento no vaso e não saía. Porque de tanto que eu estava, assim, tremendo por, né, receber Uhum. ambulância, receber polícia, e aquela situação ali demandar muito, assim, improviso, pensar rápido, né, é um atendimento emergencial, então é diferente. Você Aquilo ali no corpo, por exemplo, sabe o que que some a fome, some o tudo, né? sono, some tudo, porque a descarga de adrenalina é um choque elétrico. Você não consegue relaxar, você fala, não, agora eu tô de folga, eu acho que eu vou dormir, e você não consegue dormir, né? Porque Exatamente. ainda tá no efeito da adrenalina. Tá, o seu corpo ainda treme. Então, só para as pessoas entenderem como é que o nosso corpo realmente somatiza. Por exemplo, também vou dizer isso porque eu quando eu estava morando no Brasil, eu morava no Rio de Janeiro e, né, em comunidade. E ali existe, né, a tensão, a adrenalina, o perigo, então você tá sempre Em naquele alerta. estado de alerta, Uhum. exato, em estado de alerta. E você libera tanto cortisol, tanta adrenalina que, assim, se essas pessoas pudessem, né, ter acesso a um momento onde elas pudessem receber uma massagem para os músculos dela realmente soltarem e elas poderem prestar mais atenção no que está acontecendo com elas, não só a sobrevivência dela, porque às vezes isso é uma rotina, né, infelizmente. Infelizmente. Esse estado de alerta, o perigo, acaba sendo uma rotina dependendo do momento que você está vivendo naquela comunidade, que assim, aí você chega para uma pessoa dessa, aí você fala assim: "Não, que você tem que prestar atenção na sua respiração, porque você tem que ter momentos de prazer, de lazer", a pessoa olha pra sua cara, parece que você tá falando outra língua. Ela É vai olhar isso que pra o sua cara, profissional ela olha pra sua precisa cara e vai entender. rir, às vezes, vai falar: "Você quer que eu Vai, preste atenção na respiração, sendo que eu tô passando por tudo isso?" Mas é uma coisa que realmente exato. ia ajudar ela no momento. É, Iria ajudar demais, tanto é que, assim, a gente não eu digo isso por causa da minha experiência, né, sim, que é o sim. que eu falo de mim, porque eu tenho o poder de fala de mim, né, da minha experiência. Da sua Então, experiência, tipo assim, exatamente. eu não tinha acesso à massagem, a reiki, nada disso. O que que eu fazia quando a gente percebia que a gente estava, assim, num estado de nervos absurdo? A gente ia tomar banho de mar.
porque a Claro. praia era 15, 20 minutos da minha casa. E assim, a Nossa. descarga elétrica, ela funciona na água salgada também. Sim, Pronto. sim. Seria muito bom se eu pudesse receber essa massagem para o meu corpo descarregar, mas não tinha acesso. Então eu entrava em contato com a natureza. A água do mar, ela descarrega de verdade. E o aterramento também, né, Mari? Tipo assim, andar descalço, Andar descalço, num botar o pezinho ali no chão, ter isso, essa troca energética é muito importante. Você tocou pegar num ponto, sol. pegar sol, você tocou num ponto muito importante, que é a questão da somatização. Muitas pessoas não têm compreensão ou conhecem, né, sobre a somatização, que nada mais é do que o seu corpo somatiza suas emoções. Elas estão aí. Se você dá atenção demais em excesso para uma coisa, o seu corpo ele vai somatizar aquilo. Ele vai se Aham. condensar naquilo. Uhum. As suas emoções elas reagem muito sobre o seu corpo. Então, por exemplo, se você está no estado de estresse muito alto, se você está no estado de tristeza muito alta, de raiva, o seu corpo ele vai somatizar isso de alguma forma no seu corpo, seja em uma tensão muscular, seja em um problema, às vezes, em No relação a algum fígado. sistema. Isso, pode ser algum problema no fígado, no estômago. Por isso que Uhum. tem a como fala? No estômago. Ah, esqueci o nome da A doença. gastrite, Gastrite nervosa, né? aham. Justamente por conta disso, porque quando você passa por um estresse, um nervoso muito alto, já tem aquela queimação. É uma somatização do seu corpo em reação a um sentimento, a algo que você está passando. Se você dá sempre atenção para aquilo e está sempre nessa frequência, isso pode se condensar a um ponto de se tornar algo mais grave, como um câncer, um tumor ou coisas assim. Então, o cuidar do nosso corpo, fazer uma massagem, receber um atendimento de reiki, fazer, sei lá, um alinhamento de chakras, ou mesmo uma coisa simples, que é prestar atenção na sua respiração, isso tudo pode poupar muita coisa no futuro para você. Então a pessoa fala assim, então significa que se eu me cuidar, eu nunca vou passar por algum problema de saúde ou algo assim. Você até pode passar, mas por coisas pequenas, não coisas extremamente gigantes. Porque nós estamos aqui encarnados, temos que ser realistas. Estamos suscetíveis a qualquer coisa do ambiente. A gente tá aí com um monte de bactéria, vírus e tudo mais. Então a gente pode passar por essas coisas. Mas quando você tem uma consciência sobre essa percepção do seu corpo somatizar tudo, você consegue alinhar de uma forma com que isso não se torne tão alarmante ou grave ou gigantesco como um problema no fígado, como um câncer, como qualquer coisa do tipo. Tudo é a Uhum. forma com que você presta atenção nos seus pensamentos. A sua arma mais poderosa é a sua mente. Não é É nem, verdade. não é nem necessariamente o que você fala ou expõe, mas o que você pensa. Porque antes de falar, você pensa. Então, Uhum. o que você pensa, o que você consome de conteúdo, o que você ouve, você guarda. Você tem um raciocínio, mas o seu pensamento ele é muito mais forte. Não existe magia mais poderosa do que o seu pensamento. É verdade, é verdade. Ele é elétrico, né, ele é Sim. elétrico. E, assim, o pensamento, ele é elétrico, o órgão, o cérebro, ele é extremamente elétrico. E ele tem o melhor condutor, que é o maior condutor de eletricidade, a água. A O água, nosso exatamente. corpo é mais de 70% água. Então, assim, o fluxo elétrico, ele interage do seu fio de cabelo até a unha do seu dedão do pé, Até o sabe? fiapinho da cutícula do seu dedão do pé. Ele vai, Exatamente. ele vai. Então o seu pensamento influencia tudo, todas as células do seu corpo. Eu falava muito assim, que, principalmente quando eu fazia parte de um grupo, de assistência no centro espírita, lá perto da Cidade de Deus, eu falava o seguinte, as pessoas falavam assim: "Ah, porque você tem que ter boas formas de consumir entretenimento, né, porque tudo tem uma vibração". Principalmente que a gente trabalhava eu morava em comunidade, tinha as pessoas de comunidade, então tem muito funk, samba e tal. E, assim, eu olhava para aquele pessoal instruindo isso, eu entendo, né, a questão de ter o que está por trás, a sombra daquele entretenimento, né, que Sim, sim. seja um tráfico, né, uma violência, algo que é ilícito, né, uma erotização que muitas vezes ela é realmente tóxica, ela não é uma erotização saudável naquele momento.
expondo pessoas mais novas, né, eu sei o que que tem ali na sombra. Só que assim, de verdade, o camarada, ele pode se vamos supor que ele não vai nem a um templo religioso, né, que normalmente as pessoas procuram templos religiosos, seja lá qual for a cultura, né, religiosa que você segue. Às vezes não consegue, sei lá, aquela semana vou dizer a minha comunidade ali, que era muito próxima à praia. Você pega um ônibus, 15, 20 minutos, você tá na praia. Você não vai lá para você descarregar, aliviar, desestressar. O que que esse camarada vai fazer? No final de semana, ele vai brotar lá na quadra da escola de samba e ele vai dançar. Ele vai. Ele Ele vai vai descarregar tudo na dançar, ele dança. vai descarregar tudo. O corpo dele que passou por estresse de assuntos familiares, de questão financeira, de medo, de perigo, perigo real ali na sua frente, adrenalina. Ele vai dançar, ele vai mexer o quadril, ele vai descarregar. Aí você chega para um camarada desse e fala: "Não vai", isso é sacanagem com essa pessoa. Isso é triste pra ela, porque ela vai falar: "É o meu único momento onde eu consigo realmente, soltar tudo no meu corpo, soltar a E tensão, soltar o solta, medo, Mari, solta solta. tudo", e ela não e ela se vê numa posição de tipo: "Eu não posso nem mais fazer isso". É, Isso é, enten é eu acho que, assim, triste. é isso que você falou, é a consciência, sabe. A pessoa que tá lá e tá mexendo o corpo dela, ela nem percebe, mas ela tá soltando tudo. Tanto é que a gente esquece os problemas. Às vezes a gente esquece até o que é o nosso maior problema hoje em dia, que é o bendito do celular. A A gente gente tá ali, esquece tá o resto. brincando, tá rindo, tá dançando. Então, assim, são muitas formas que a gente tem no nosso dia a dia de acessar esse descarrego mesmo, para você se realinhar, né. É óbvio que quando você faz isso com mais consciência, igual a Mari tá explicando pra gente, né, de ir a um atendimento reikiano, uma massagem, né, entrar em um contato com a natureza para aterrar ou descarregar eletricamente no mar, que seja numa água natural, quando você faz isso com mais consciência, é lógico que aquilo acontece com uma eficácia maior. Só que ele também funciona de outras formas. Por exemplo, eu faço minhas meditações, mas eu não sigo uma rotina. Tem dia que eu quero realmente sentar e meditar. Tem dia que eu quero fazer minhas posições para eu respirar, para eu alongar meu corpo. Tem dia que eu não quero nada disso. O que que eu faço? Eu coloco uma música e danço em casa sozinha, igual uma louca. É uma forma Eu também de você faço. alinhar tudo. Tudo. E a linha é real, funciona e me dá um estado de alegria, assim, sabe, de eu Sim, cantar, dançar, e não interessa a música, gente. É você só lógico, né. canta. Só cantando. Outra forma também de você alinhar isso, que poucas pessoas conseguem ter essa percepção, é quando você tá cozinhando também. É uma forma Ai, demais. de você alinhar, porque você vai fazer aquilo com amor, com vontade. Você começa a cozinhar um monte de coisa que você nem percebe. Você faz bolo, faz torta, faz pizza, faz comida em geral. Você começa simplesmente Uhum. e quando você vê, você entra naquele estado de passou tanto tempo e você fez tanta coisa boa de forma gostosa e saudável. Foi uma forma de você Ai, é tão realmente se alinhar. gostoso. É tão bom você comer uma comida gostosa, né. Feita Nossa. assim, de uma forma alinhada com seus propósitos. Alinhada, sabe. Nossa, é maravilhoso, é muito bom. Então, assim, eu acho que a gente trabalha literalmente, eu acho que a gente trabalha energeticamente, espiritualmente, com o que a gente tem acesso, né, Mari. E, assim, o toque, se você tem intimidade com a pessoa, por exemplo, com quem você tem em casa, né, por exemplo, a Shantala, que é a massagem indiana que se faz no bebezinho e Nossa, leva muito até para a fofinho. infância. Aquilo ali é um contato físico, pode ser da mãe com o filho, do familiar com a criança que tem uma confiança, um respeito com o toque, que você mostra para a criança que ela está segura, que ela pode ter confiança nas pessoas que, né, são do ciclo de confiança dela, né, ela se sente acolhida e se sente protegida. Só que quando a gente vai, amadurecendo, ficando mais velha, a gente perde um pouco isso, né. Eu falo porque eu mesma, essa questão do abraço, por causa de alguns traumas que eu fui passando na vida, né, e muitas situações, eu fui perdendo isso.
Só que eu venho num trabalho constante de resgate, porque eu não quero ser essa vibração, né, esse trauma, essa falta. Eu quero poder compartilhar, eu quero poder abraçar, eu quero me permitir ser abraçada. E eu vejo isso, assim, no meu com o meu marido, por exemplo, toda oportunidade que eu tenho, eu faço uma massagem nele. Ah, sim. Porque muda a vibração. Eu fazendo nele, no pé dele, na perna, né, no corpo todo, a gente, assim, depois de um tempo você praticando, você vê que a relação, ela fica mais forte, Ela fica mais sem você forte, mais fluida. isso, sem você falar nada, só através do toque. Existe uma energia de confiança ali, aonde aquela pessoa, ela pode relaxar em você. Outra coisa, é Impressionante. impressionante. E outra coisa também, quando tem essas terapias, né, como massagem, o reiki e tudo mais, as primeiras pessoas que a gente pensa em aplicar e mostrar essa experiência é justamente quem tá do nosso lado todo dia. Porque a Todo gente quer dia. mostrar o que é de bom e justamente trazer isso pra pessoa. É um ato de amor, né? Um ato de carinho, de cuidado com a pessoa. Porque Uhum. a gente aprende. A primeira coisa que a gente pensa é: vou fazer nas pessoas da minha família. Vou Isso. demonstrar, vou relaxar todo mundo. Porque Aham. se você tá em um ambiente onde tá todo mundo ali alinhado com o mesmo propósito, tá todo mundo tranquilo, tá todo mundo bem, é muito mais gostoso. É muito mais É gostoso a claro. convivência, o papo, as ideias batem, tudo flui. Então, Uhum. eu acho que o mais importante de tudo é realmente você aplicar em quem tá do seu lado todos os dias, Hum. você vê as batalhas da pessoa, as conquistas, as vitórias, os desafios, e você traz esse momento de relaxamento numa coisa simples que seja, massagem no pé, uma massagem no ombro, uma massagem na cabeça, seja como for. Você mostra para aquela pessoa que tá tudo bem ali, naquele momento, que ela não tá Nossa, sozinha. Mari, que sorte ser seu marido é. Que sorte! Que sorte do Ariel ser seu marido. Eu acho que sim, né? Eu acho, mas isso que a gente tá falando, gente, é uma coisa muito séria, assim, se você tem principalmente as crianças, né, Mari, que estão, tão abertas, assim, a Ah, sim, a Chantal, você a comentou da as Chantala, né? da Chantala, né, mas você pode ir fazendo as crianças até um pouquinho mais velhas também. As Pode. novinhas são ótimas, mas assim, é aquele momento onde é que você não vai ter contato com tela, com televisão, é um momento de intimidade, a criança vai relaxar, ela vai dar aquelas risadinhas, porque elas são mais sensíveis, né, é um Ela vai dormir momento que pode ser de melhor. conversa exato, bota a luz baixinha, coloca um abajur, né, coloca uma musiquinha, então assim, você pode começar a trabalhar com essa massagem até para higienização do sono, aquelas crianças que têm uma dificuldade com sono, 1 hora antes, meia hora antes, Pra criancinha que toma tem aquele muita banho. cólica. Exato, então assim, não é só para o adulto, é essa reconexão que eu acho que com o tanto de informação que a gente tem, né, internet, tela, estímulo visual, a gente tem que voltar a essas práticas, né. Sim, eu concordo também. Porque a massagem em si, pra criança, faz ela se conectar com esse mundo mais sensível, também mostrando uma força maior pra ela. Você pode atender Aham. a criança desde, sei lá, de quando ela nasce até quando ela aceitar. Até quando ela Isso. estiver realmente aceitando receber aquela massagem. E tem crianças que vão assim longe. E Vai ajuda, longe. como você falou, ajuda no a regular o sono, ajuda principalmente as criancinhas, né, bem recém-nascidas, geralmente têm problemas intestinais. Ajuda Isso. também no fluxo intestinal, ajuda na cólica, ajuda a Uhum. criança a se sentir realmente mais segura, mais acolhida, mais calma, né? Se Mas você percebe calma. que a criança vai ter aquele temperamento mais forte, explosivo, né? Mais intenso, você consegue trazer pelo menos um momento de calmaria para ela, porque senão ela também vai começar a levar traumas e carregar traumas e crescer com traumas. Vai. E isso é um ato de realmente você como a gente fala, né, reformular toda a vida, toda uma nova geração, É, fazer diferente do que foi com a gente. exatamente. E também a questão da gente fazer nós mesmos. Porque assim, eu procuro fazer em mim, né, e eu sei, assim, eu me conheço,
E isso é uma reconexão com o seu feminino. O trabalho das mulheres, por exemplo, que estão trabalhando o feminino nelas, a massagem é a primeira coisa que se fala, porque você libera hormônios, né. Então, Sim, né, no toque do corpo, né, tem todo o sistema linfático que você vai, tocando, massageando, e se você escolher o aroma, se você fizer tudo intencionalmente, o ambiente, o aroma, né, o sistema límbico fica ativo, então aquele aroma desperta memórias, e você vai trabalhando isso, e é um hábito, não é um milagre. Você não vai fazer um dia e você já vai, né, ver as mudanças. Isso é um hábito, que seja um diário, semanal. Você cuidando de você nessa questão, você vai vendo que não só porque você vai relaxar, mas porque você vai começar a ter essa percepção de que eu me cuido, eu consigo prestar atenção mais no meu corpo, né, eu fazendo massagem, eu vejo se eu tenho um carocinho aqui, outro carocinho ali. Isso é um estado de presença e autocuidado e amor próprio que muda a sua vibração pessoal. Naturalmente, mudando o seu campo energético, você também muda o que você magnetiza, de experiências, de pessoas, amizades, relacionamentos. Toda hora eu falo isso para os alunos. A pessoa vai te tratar como você se trata, entendeu? Porque exatamente. não tem erro nessa inteligência vibracional. Então, Se se você você se cuida, naturalmente você mostra ao universo como você deve ser cuidado, né? Nossa, eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar, se você tem esse momento pra você que tá ali relaxando, você prepara o ambiente pra você, faz a sua massagem, você aplica os seus aromas, até mesmo que seja um momento onde você tá passando seu hidratante corporal com uma intenção, você mostra para o mundo o que você aceita e o que você não aceita. Como você quer ser Isso. tratada, como você quer ser vista. Isso não cabe somente para as mulheres, mas também para os homens. Porque Para eles os homens. têm um autocuidado deles também, um momento onde eles tiram Aham. para cuidar do corpo deles também. É uma forma deles Isso. mostrarem para o mundo como eles são, como eles querem ser vistos, como querem ser tratados, o que eles Aham. aceitam e não aceitam. Então, Isso. o, o autocuidado na massagem, no, na intenção que você coloca no que você está fazendo, ela começa a abrir mais a sua mente justamente para isso, falar, caramba, eu gosto disso e eu não aceito tal coisa. Então eu tenho que Exato. demonstrar mais isso. Você entra No nessa consciência. corpo Isso, no corpo masculino, né, as pessoas que têm um corpo orgânico, né, masculino, né, e se reconhecem também como homens, né, nessa vibração masculina, quando você trabalha isso que a gente está falando muito do sagrado feminino. O sagrado, essa energia, ela existe no corpo do homem, no corpo masculino e no corpo feminino. No Uhum, corpo masculino, né, quando você, por exemplo, se permite receber uma massagem, você está trabalhando o feminino dentro do seu corpo masculino, dentro da sua sim, energia masculina. Então é essa permissão, é você se permitir receber. O receber é um ato feminino, tá? Que os homens precisam praticar, eles precisam aprender a receber. Quando alguém te oferta algo, né, você falar: "Eu aceito, pode cuidar de mim, eu permito". Naturalmente, a energia que traz, que o sagrado feminino carrega junto com ela, que é, por exemplo, a paciência, a nutrição, a criatividade, ela vem conforme você vai permitindo. Eu tô falando isso porque, desde quando eu comecei a fazer, por exemplo, massagem no meu marido, ou esses atos que são mais femininos, dele permitir, por exemplo, cozinhar para ele, ou essas coisas, né, mas eu faço isso com uma intenção, e eu ativei nele, tipo assim: "Eu posso fazer, você permite?" Ele fala: "Não, eu permito". Ele mesmo fala pra mim: ele: "Andresa, depois que você começou a fazer, eu fiquei mais paciente e mais criativo". No meu trabalho, tipo assim, eu acordo no dia seguinte para trabalhar, parece que alguma coisa tá ali de criatividade para mim. Isso, a criatividade, ela é o sagrado feminino. ela Então, é. tanto para o homem quanto para a mulher, os 2 são, assim, são energias maravilhosas de se trabalhar. A mulher, por exemplo, que tá numa vibração masculina, que é tendo que correr atrás da subsistência, né, de prover, né, aquela mulher que tem dificuldade em receber um elogio, tem dificuldade de receber uma ajuda, às vezes ela está vibrando
tanto no masculino dela que às vezes você fala assim: "Ah, deixa eu te ajudar a carregar essa bolsa", ela fala: "Não, não precisa". E tá Ela já tá ali pesado. na autodefesa de tipo, não, não, eu consigo, eu consigo. Eu consigo, você não pre eu sei que você consegue, mas eu quero ajudar você, você permite? Quando você se permite receber, por exemplo, a massagem, o autocuidado, né, você fazer em você mesmo, ou você ia para um reiki, qualquer coisa do tipo, você tá abrindo esse campo e as oportunidades vão começar a aparecer As coisas desse ficam mais autocuidado. fáceis, mais leves, mais Ficam. abertas. Aquilo que já tá ali na sua cara, mas você não estava vendo, agora fica mais nítido. Fica, e só depende de uma coisa, a decisão. É a decisão e aceitar. Falar, eu aceito. Eu É a quero. decisão de aceitar, Uhum. exato. Eu quero, eu aceito, eu permito. Eu No começo permito. não vai ser Uhum. fácil, no começo não vai ser fácil. Você pode começar uma massagem e falar assim: "Ai, não, não, para, não aguento mais". E aí não desiste. No outro dia, mais um pouquinho, no outro mais um tanto, né. É O uma trabalhar o prática, né? receber é isso. É É, uma depois você prática. vai ficar confortável, você vai criar uma conexão de confiança ali, Acaba e criando a também rotina. a rotina e assim, os pequenos atos também que eu disse, por exemplo, o elogio, né, algumas vezes a gente tá vibrando tanto no ativo, no masculino e tal, que a gente não percebe que às vezes uma pessoa chega e fala assim: "Nossa Mari, que linda a sua blusa". Aí você chega e fala assim: "Ai, você acha? Tão baratinha, tão velha". Você Sim, mesmo se autodeprecia, você se sabe? sabota, né? Você se sabota. Se a pessoa elogiou você, simplesmente diga: "Muito obrigada. Eu coloquei ela hoje porque eu também gosto muito dela. Eu tenho muitas memórias com ela. Obrigada, ela é linda". Você não precisa ter Sim. aquela obrigação, por exemplo, que eu vejo muitas pessoas fazendo no automático, de tipo assim: "Ai, que linda a sua blusa. Ai, a sua também". Você não precisa disso. Não precisa devolver assim dessa forma, é só Não aceitar. precisa, aceita, principalmente se você está querendo voltar para essa reintegração do feminino, Sim. começa a aceitar e agradecer. Você vai abrir um campo de oportunidades, de experiências que, assim, depois conta pra gente, porque é um caminho sem volta. É muito bom receber, é muito bom ser cuidado. Você não precisa ficar naquele esforço o tempo todo. É muito bom você receber um reiki, é muito bom você receber uma massagem, é muito É bom alguém muito bom. perguntar: "E aí, como você está? Eu quero saber de você. Não me pergunta não como eu tô, eu vim aqui pra saber como você está". A gente faz isso no WhatsApp, né, Mari? Faz, a gente faz. Simplesmente chega lá, e aí, como tá as coisas? Isso é É muito tipo assim: bom. "Oi, você tá querendo alguma coisa?". "Não, eu vim aqui só pra saber como é que você tá". Fala, pode Exatamente. falar. É uma coisa gostosa você saber que você é cuidado, né? Exato. Valorizado. Exatamente. Então, assim, essa é a mensagem que a gente queria passar para todo mundo. A Mari, trabalha com aulas, tem também aberto junto com o marido dela o Mariel Terapias, né, Mari? Como é que as Sim, pessoas entram sim. em contato? Como é que você pode trabalhar isso, assim, com as pessoas que estão aí pertinho de você? Nós temos, né, o Mariel Terapias, onde a gente atende com atendimentos de massagem, seja massagem relaxante, seja é, massagens desportivas, né, que é para dores em Uhum, geral, para atletas. A gente tem a acupuntura também, que ajuda em várias questões, principalmente emocionais, psicológicas. A gente atende tanto aqui no nosso espaço, né, que é a Terra Mágica, que fica em Arujá, São Paulo, e a gente atende também algumas pessoas a domicílio justamente para ter essa facilidade, essa conexão com esses atendimentos, para que não tenha aquela questão da desculpa, tipo, ah, eu não consigo ir aí. Tudo bem, a gente consegue ir até você. Porque o nosso intuito é justamente facilitar para as pessoas se conhecerem mais, relaxarem, não sentirem dor, e prestar mais uhum. atenção no dia a dia delas, sem dar total atenção àquela dor. Porque quando você tá com dor, você foca naquilo e fica, né? E É. o nosso intuito é justamente trazer esse relaxamento, essa facilidade, essa conexão com a pessoa mesmo. Então a gente atende tanto a domicílio quanto aqui na Terra Mágica. É, vocês podem encontrar a gente no Instagram, no WhatsApp ou no TikTok, onde o Ariel ele posta alguns vídeos explicando os sistemas, os órgãos, como funciona, como eles são, e é muito interessante porque é de forma didática, nada difícil, nada complicado. É justamente com o intuito de você saber o que tem dentro de você e como ele funciona,
para você entender o que você pode fazer para melhorar uma situação, que você pode agregar mais na sua vida, tirar da sua vida, justamente para você ter esse conhecimento, essa percepção. Então, só encontrar a gente no WhatsApp, TikTok, Instagram, é tudo Mariel Terapias. Nossa, parece aquelas propagandas de mercado, de Pare- supermercado, igual o Guanabara. Pareceu, Se né? o seu marido tivesse aqui, ele ia fazer essa piada Ele e ele ia ia. fazer aquela voz de locutor dele. Pior que ia mesmo, verdade. E a gente conhece a figura. Ô Mari, foi maravilhosa a nossa conversa. Foi um prazer, Andresa. Gratidão pelo convite. Foi muito gostoso Ah, essa troca. um convite para você fazer uma rádio, um programa da sua própria empresa, né? Sim, Quero dizer que a Mari é uma das verdade. donas da Luna Cali. Ela fala como se ela fosse convidada, mas ela não é, tá? Ela manda mais do que todos nós. Pior, né? Verdade. Mas é isso, pessoal. A gente queria ter essa conversa leve, né? Bem assim, levamos ela de uma forma bem feminina, divertida, para que Descontraída, né? é descontraída para que a gente entendesse o que que dá para a gente fazer no nosso dia a dia. Então, assim, a gente abordou o que que é o reiki, né? O que que é a massagem, como é que você pode fazer ela em casa, como você pode fazer com as pessoas que você ama, em você mesmo. É um ato de amor próprio, um autocuidado, um cuidado com as pessoas que você ama. Se você não faz a massagem, se você não faz o reiki, a gente falou aqui de aterramento, né? Andar descalço na natureza, mergulhar numa água natural. Se não der na água natural, é na água do chuveiro. Se não dá para fazer nada disso, é dançar mesmo. É Vai lá fazer, cozinhar. é cozinhar, é tudo. São mil e uma formas que você tem de colocar intenção e descarregar essa eletricidade do corpo, que é tensão, que é adrenalina, que é o cortisol, que é o estresse, faz parte do nosso dia a dia. Não dá para romantizar assim, a nossa vida diária, né? A gente tem que viver no mundo e também trazer a espiritualidade para nossa rotina. E dá para fazer tudo isso, tá? Basta você tomar a decisão de querer. Querer, tá? E você vai começar a perceber que naturalmente você vai viver melhor, prestando mais atenção em você mesmo, no seu corpo, nos seus pensamentos, como a Mari falou, da potência do pensamento, do que você está decidindo, do que você está se permitindo, tá? E você vai perceber que você vai sentir a vida diferente, tá? Então, esse foi o nosso objetivo com essa conversa, assim como todos aqui da Rádio Luna Cali. Espero que a gente possa ter provocado todo mundo a pensar sobre esse assunto, a expandir a consciência, né? Tá aberto a se questionar, a questionar a sua rotina, o que que você está fazendo por você mesmo, como você está se cuidando, né? Porque isso é amor próprio, isso é cuidar da nossa própria vida, né? Tem coisas que ninguém vai fazer por você. Se você não for lá e escolher o seu tratamento, da terapia, que seja do reiki, da massagem, ir na natureza, tomar o seu banho de mar, ninguém vai fazer isso por você. Isso é uma decisão que só você pode fazer. Então, escolha tempo de qualidade com você mesmo, né, Mari? É o que a gente o tempo todo fala aqui. A Mari fala no Mariel Terapias, ela fala na Sociedade do Tarô, né? A forma como você se cuida é a forma como o mundo vai cuidar de você, tá? Isso é uma decisão. E o universo se realinha depois que você decide o que você quer. Se você ficar Exatamente. indo conforme a banda toca, você vai tocar no ritmo da banda, não do seu. Então, toca você a sua música, né? Escolha, faça boas decisões para sua própria vida, tá? Seja você o Então, protagonista da sua vida. exatamente, é você que diz como é que as coisas vão funcionar, é autoridade, tá? É na sua vida que você tem que ter autoridade. Então, taca pau mesmo e faz acontecer. Faz o negócio fluir. Exato. Mari, um beijo, muito obrigada a todos os ouvintes e até a Beijo, próxima. até a próxima.